em sala de aula. Professor, é aquela distinção se um é estatutário e o outro é seletista. Sim, é basicamente isso. Nós temos servidores públicos, e aqui na compreensão stricto sensu, ou seja, mais restrita do que é um servidor público. Servidor público é aquele que ocupa um cargo público, enquanto o empregado público é aquele que ocupa um emprego público. Mas, professor, o que isso significa? Bem, existe uma subdivisão na administração pública onde existem competências que são definidas em níveis diversos. Nós temos uma pessoa jurídica, que pode ser tanto a União, como podem ser os estados, como podem ser os municípios. Nós temos uma divisão dessas pessoas jurídicas através daquele método de desconcentração, ou seja, o poder deixa de estar concentrado, e aí nós temos a criação de órgãos, de subórgãos, onde as pessoas que trabalham para a administração pública vão estar alocadas. Mas para que haja essa alocação das pessoas, é preciso que exista previamente, né, uma vaga, um espaço que caiba aquela pessoa naquele lugar. Percebam que a administração pública, ela não é um lugar onde você simplesmente pode colocar pessoas para trabalhar, infinitamente. É preciso que hajam cargos prévios para que aquela pessoa possa, enfim, ocupar. Cargos, quando a gente fala da administração direta, ou então de autarquias e fundações públicas, e empregados, quando a gente fala de empresas públicas e de sociedades de economia mista e de empresas públicas. Né? Então, por exemplo, você tem um funcionário da Petrobras. O funcionário da Petrobras, ele até precisa passar por algumas exigências para que ele ocupe aquele emprego público. Por exemplo, tem um processo seletivo, né? Não é simplesmente você fazer uma entrevista e você é contratado. Não, você passa por um processo seletivo que é semelhante a um concurso público, né? Mas você não tem, por exemplo, a estabilidade que é muito comum e que é fundamental ao servidor público. Todo servidor público necessariamente tem a estabilidade. Muitos de vocês aí devem ser filhos de servidor público, né? Talvez de professores, professores do estado, professores do município. Professor é um cargo público. A prefeitura ou o estado que os pais de vocês estão vinculados, nesse caso, eles têm um número prévio de cargos ou que serão ocupados ou, na iminência de necessitar de mais cargos, serão criados por lei novos cargos. Então, vamos supor que Maragogipe tenha 200 cargos de professor. Cada vez que é feito concurso público para professor em Maragogipe, não se está criando novos cargos. O que está se fazendo é a ocupação dos cargos que ficaram vagos. Como que os cargos ficam vagos? Quando as pessoas se aposentam, quando elas falecem, quando elas são exoneradas ou demitidas, quando elas precisam se afastar por incapacidade. Então, os cargos eles vão ficar vagos. Agora, vamos supor que nós temos uma situação em que o sistema de educação de Maragogipe está superlotado. Todas as escolas estão muito cheias. As salas de aulas têm 50, 60 estudantes. Nesse caso, a prefeitura pode construir uma escola nova, né,
E com essa escola nova construída, haverá necessidade de novos professores, cuja base inicial de cargos que existe naquela prefeitura não é suficiente. Então, nesse caso, a prefeitura, através de lei, vai criar cargos que serão ocupados. E nesse caso, a gente está falando de cargos porque a gente está falando de uma atribuição que é de um funcionário público sob regime estatutário. Mas existe também nas sociedades de economia mista, né, nas empresas, existe também atribuições que são fixas. E essa unidade de atribuição, ela é chamada de emprego público. É o vínculo que esse cidadão, que esse sujeito tem com aquele órgão que ele está vinculado. Então, se você, por exemplo, né, ingressa em um emprego público de gerente administrativo, né? Não, gerente, aliás, não é um bom exemplo, porque isso aí é função de chefia. Mas vamos supor que você é auxiliar de serviços gerais na Petrobras. Você passou no processo seletivo para ser auxiliar de serviços gerais na Petrobras. O vínculo que você tem, esse vínculo, ele está definido pelo emprego público que está ali fixado. Você não pode entrar através de um emprego público e, de repente, modificar e atuar em outra seara. Assim como também, se você é aprovado num concurso público como professor, você não pode, sem, por exemplo, passar por um concurso público, novamente, passar a atuar como enfermeiro, né, da Prefeitura de Maragogipe. Você está vinculado à instituição justamente, né, pela vaga, seja um cargo ou seja um emprego público, que você ingressa quando você passa pelo processo seletivo. Alguma dúvida? Compreendido? Tudo certinho. Pronto, perfeito. Mas aí eu falei de 3 circunstâncias. Eu falei de cargo, emprego e função. O que é função? Função, antigamente, era uma palavra em abstrato que servia para definir a ação que cabia, né, a um servidor público ou empregado público. Então, por exemplo, o cargo, né, seria na função de professor. Só que esse é um entendimento antigo, esse é um entendimento anterior à nossa Constituição atual de 1988. A Constituição atual, ela nos diz que função ela vai ter uma compreensão distinta. E, nesse caso, uma compreensão que traz 2 significados. O primeiro é a função de chefia, assessoramento, direção, que é remunerada mediante acréscimo, né, que a gente chama de prolabore, que é uma gratificação. Então, função pode ser aquilo que a gente chama de função gratificada, né? É uma função de chefia, é uma função de assessoramento, que o servidor vai assumir e vai receber uma gratificação por isso. A outra compreensão de função que nós temos é aquela de admissão de serviços de caráter temporário. Então, nós temos servidores que vão exercer funções. Por quê? Porque quando a gente fala em um cargo, o cargo é fixo, o cargo existe. Existe antes que a pessoa que está ocupando aquele cargo ingressasse e vai continuar existindo quando aquela pessoa que está ocupando sair dali, né? Eu fui
Vamos supor que eu fui aprovado para ser professor de Direito Constitucional na UFBA. O cargo de professor de Direito Constitucional, ele já existe. A existência dele é prévia a que eu ingresse nesse cargo. E mesmo que eu saia, que eu peça demissão, que eu faleça, o que for, esse cargo vai continuar existindo. A função não. A função, ela é temporária, ela é criada em condições especiais e ela dura por um período restrito de tempo. Por exemplo, não sei se vocês foram visitados pelo censo do IBGE no ano, não sei se foi ano passado, ano retrasado. Algum de vocês foi visitado pelo censo? Você, Mayara, foi visitada? Sim. Pronto. O que acontece? O censo, o recenseamento, na verdade, né, que o IBGE promove, que é uma tentativa de compreender melhor o país, de ter acesso a informações, né? O censo não é tocado por servidores públicos do IBGE. Por quê? Porque o censo ele é um projeto de dimensões gigantescas, monstruoso. Não tem como você ter, né, uma quantidade enorme de servidores públicos só para atuar pontualmente em um projeto como esse. Então, o que acontece? Quando acontece o recenseamento, o IBGE ele justamente cria funções para que as pessoas possam ocupar e atuar provisoriamente. Então, agente recenseador, por exemplo, é uma função pública que é criada porque as pessoas vão assumir aquela função durante um curto período de tempo, por 6 meses, por um ano, né? E depois aquela função deixa de existir. Deu para compreender, então, qual é a diferença entre cargo, emprego público e função? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, revisando antes de ir adiante. Cargo e emprego existem sempre. São atribuições pré-determinadas que alguém vai ocupar. Cargo, no caso, em se tratando de servidores estatutários, e emprego em se tratando de servidores seletistas. A função, ela não é nenhum dos dois. A função, ela é ou um acréscimo para o servidor, ou seja, o servidor, ele durante um período provisório, ele ocupa uma função de chefia, de assessoramento, né? Ou então é uma função que existe provisoriamente. Então percebam que aquilo que caracteriza a função é justamente a precariedade do seu vínculo. O vínculo da função é um vínculo precário, não é um vínculo permanente. Por quê? Porque é um vínculo que logo, né, se esgota. Quando um servidor público assume uma função de confiança, não significa que ele vai passar a vida toda ocupando aquela função. Ele não tem estabilidade na função, ele tem estabilidade no cargo que ele foi aprovado mediante concurso público. Ok? Vamos adiante, então. Então, a gente fala, nesse sentido, da existência de um regime jurídico do servidor. Né? Os servidores, eles são vinculados à administração pública através de um regime jurídico. Esse regime jurídico, ele pode ser ou o regime jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos ou o regime, né, seletista, que é o regime dos empregos públicos, dos empregados públicos. Para efeito de conhecimento,
né? Eu não vou cobrar isso na prova, porque esse é um tema que é um pouco confuso, mas é importante que vocês saibam. Quando a nossa Constituição foi aprovada, em 1988, a Constituição definiu que, por uma questão de isonomia, o regime jurídico da administração pública deveria ser único. Ou seja, a administração pública, em todos os seus setores, seja do poder executivo, seja do poder judiciário, seja do poder legislativo, ela tinha que ter um regime jurídico único. As regras válidas para os servidores tinham que ser as mesmas. Isso, inclusive, no sentido tanto horizontal de todos os poderes, como inclusive até vertical, de estados e municípios terem os mesmos direitos, né, os mesmos direitos que os servidores públicos da instância federal. Isso foi questionado, né? Houve um ADI, você sabe o que é ADI, né? O que antigamente chamava de ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, né? A 2135, que buscava, aliás, minto, antes da ADIM, houve uma emenda constitucional em 98 que alterou esse regime jurídico único. Esse regime jurídico único passou a poder contar com a possibilidade da administração pública direta contratar funcionários seletistas, somente não sendo permitido naquelas funções que eram chamadas de exclusivas do Estado. Então, por exemplo, se antes você tinha um hospital e nesse hospital o governo teria que fazer o concurso público do médico, dos enfermeiros, dos atendentes, dos auxiliares de serviço geral, né, das pessoas que são responsáveis pela limpeza. Todos aqueles servidores teriam que ser vinculados à administração pública através do chamado regime jurídico único. Com a emenda constitucional de 1998, isso foi modificado. Isso permitia que o governo, por exemplo, só fizesse a seleção por concurso público daqueles serviços que eram chamados essenciais, ou seja, por exemplo, dos médicos e dos enfermeiros. O restante não precisaria ser trabalhador com regime jurídico único. Isso foi questionado pela ADIM, aí sim vem a ADIM, né, 2133, e o STF entendeu que, embora nem tudo que estivesse no Estatuto dos Servidores Públicos fosse válido, mas que o regime jurídico permaneceria único. Então, a administração pública direta só pode manter servidores desde que sejam servidores concursados e estatutários. As regras que falavam sobre a horizontalidade, né, ou seja, que os direitos tinham que ser os mesmos entre os poderes, e a verticalidade, essas foram afastadas. Né? Essas não estão mais em validade. Mas as regras que estabelecem o regime jurídico único dos servidores, essas permanecem. Essas continuam as mesmas. Né? Então, não pode o Estado contratar, né, no regime seletista como bem quiser. Precisa ser concursado conforme as regras do Estatuto dos Servidores Públicos. Ok? E aí nós falamos sobre como ter acesso aos cargos, empregos e funções públicas. Bem, nós já até falamos um pouco disso aqui. Quando se trata de cargo, só tem um caminho para você ocupar um cargo. É através de concurso público. Né? Não tem outra possibilidade de ocupar um cargo público que não seja
através de um concurso público. Mas mesmo os empregos públicos, embora não sejam tal qual os cargos são dotados de estabilidade, enquanto os empregos públicos não. Então, o empregado da Petrobras pode ser demitido porque a empresa, de repente, está num momento de corte. Né? Isso não acontece no serviço público, servidor público stricto sensu. Os cargos, eles têm estabilidade. Mas, mesmo o empregado público precisa passar por um processo seletivo para que possa ocupar aquele emprego. Então, é por isso que você vê as pessoas falando de concurso público para o Banco do Brasil, de concurso público para a Petrobras. Não é, em regra, estritamente um concurso público, mas é tal e qual. Porque, tal e qual os cargos públicos, os empregos públicos também se submetem a determinadas regras. Agora, quando a gente está falando de função, e aí? Como é que a gente trata, né, dessa questão de função? A função, como eu expliquei, ela tem duas possibilidades. Ela pode ser ou uma posição de chefia, né, de assessoramento, de direção, ou ela pode ser uma função temporária. No caso de uma função de chefia, nesse caso, nós estamos falando daquilo que é chamado de função de confiança. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, função de confiança. O que é uma função de confiança? A função de confiança é justamente quando um servidor público concursado, ele precisa assumir determinada função, e com isso ele tem um acréscimo nos seus vencimentos, na sua remuneração. E é muito comum uma confusão entre função de confiança e cargo em comissão, ou cargo comissionado. Eu peço que vocês prestem atenção, porque isso é uma questão importante, que sempre nós temos pegadinhas em provas sobre isso. Qual é a diferença de função de confiança para cargo comissionado, ou cargo em comissão? Basicamente, na função de confiança, nós temos uma restrição de quem pode ocupar aquela função. Só quem pode ocupar uma função de confiança é o servidor público concursado, que vai receber um valor a mais, assim como também vai ter atribuições e responsabilidades a mais, né? Mas, tendo ele afastado da sua função, ele continua servidor público. Ele tem o seu vínculo prévio para tanto. Quando nós falamos em cargo comissionado, aí já é diferente. Cargo comissionado ou cargo em comissão, você pode ter a ocupação por qualquer pessoa que seja. Você pode indicar qualquer um para um cargo comissionado. Não precisa concurso público, né? Tem atribuições e responsabilidades, né, que vão garantir uma remuneração nas mesmas atribuições que a função de confiança, atribuição de direção, chefia e assessoramento. Só que, nesse caso, de livre nomeação e exoneração. Enquanto, na função, nós temos a obrigação que a nomeação seja de um servidor público concursado. Exemplo, a gente vê muitas vezes um vereador, né, que tem um assessor. Assessoria de vereador, por exemplo, é um cargo que é comissionado. É um cargo comissionado e eles podem, né, indicar ali quem eles quiserem. Logicamente, né, e aí eu lembro vocês porque a gente viu isso no semestre passado, obedecendo às regras de vedação do nepotismo, né?
Vedação de nepotismo proíbe, por exemplo, que você ocupe, né, determinados cargos através de escolha por ser parente. Então, no cargo comissionado, você tem essa liberdade, um vereador pode indicar, né, uma pessoa de confiança dele para ocupar, e não necessariamente aquela pessoa precisa ser previamente concursada, precisa ser previamente servidora. Mas, por sua vez, a gente tem, dentro da prefeitura, uma comissão de acompanhamento de licitações. E essa comissão, ela tem uma presidência, que é uma função de confiança. Nesse caso, para que haja indicação do presidente da comissão de acompanhamento de licitações, é preciso que essa pessoa seja um servidor público da própria prefeitura que seja indicado para assumir essa função de confiança. Perceba que tem que ser da própria prefeitura, da própria pessoa jurídica que está ali vinculada, tá? Então, um outro exemplo muito bom, a gente tem nas escolas, além dos professores, né, nós temos o diretor e nós temos o coordenador. São dois cargos, são duas funções ocupadas de forma diversa. Você tem, no caso da direção, um cargo em comissão, né? Por quê? Por que é um cargo em comissão? Porque o prefeito pode indicar para ser diretor da escola uma pessoa que não necessariamente seja um professor. No Estado, isso até mudou recentemente, porque agora o Estado permite que seja feita a escolha através de eleições. Né? Mas nos municípios, ainda hoje, direção de escola é um cargo em comissão que o prefeito pode indicar quem ele melhor entender. As coordenações, por sua vez, são funções de confiança. Somente professores de carreira podem ser indicados para ocupar a função de confiança de coordenador pedagógico. Tranquilo? Alguma dúvida? Deu para entender qual é a diferença? Vou tomar isso como um sim. Enfim, essas são as condições de ingresso para cargo, emprego e função. No caso de concurso público, isso eu também cheguei a comentar no semestre passado, a gente tem algumas restrições, embora o concurso público seja universal. O concurso público ele é vocacionado à isonomia, mas mesmo vocacionado à isonomia, ele tem algumas limitações, ou por natureza legal, ou por natureza própria do tipo de cargo que está sendo ali colocado, né, à disposição no concurso. Exemplos. Estrangeiros não podem prestar concurso público aqui no Brasil, com duas exceções. Ou é permitido para que ele faça o concurso para ser professor universitário, nesse caso é ok, ou então para pesquisador. Nós temos agências de pesquisa, de fomento à pesquisa no nosso país, né? CAPES, CNPq, dentre outras, onde muitas vezes há concurso para pesquisador. O IPEA também tem pesquisadores. Então, nesses casos, que são de atividade de natureza intelectual, é permitida, sim, a participação de estrangeiros. Fora isso, não é permitido nenhum outro cargo público que seja ocupado. Então, um estrangeiro, um argentino que vai fazer um concurso para ser delegado de polícia, não pode. Para ser magistrado, não pode. Não pode. É limitado. Para além disso, nós temos outras vedações. Por exemplo, existem testes de aptidão física para determinados concursos públicos. Por quê? Porque, ora, você precisa
estar em conformidade com a expectativa que existe em torno daquele cargo. Se você vai fazer um concurso para policial militar, há uma expectativa de que você seja capaz de cumprir determinadas funções que são atribuídas a um policial militar. Beleza, a gente pode discutir a forma como esses testes têm sido aplicados. Eu não sei se vocês chegaram a ver, agora em janeiro a gente teve, infelizmente, uma candidata a um concurso de policial que faleceu durante o teste de aptidão física. Então, talvez seja o caso de verificar o teste está sendo feito da maneira correta, é assim mesmo que deve ser feito, tem o que mudar, né? Dá para mudar para melhor, dá para alterar alguma coisa? Essa discussão é extremamente válida. Mas não dá para se falar simplesmente, né, na abolição do teste de aptidão física. O teste de aptidão física é um teste necessário, né? Eu, se fosse fazer um concurso para policial, eu claramente não tenho condição nenhuma de exercer uma função como essa, né? Então, é preciso sim que haja essas limitações e vedações. Então, quando a gente fala, o concurso público e a Constituição garante também o direito de acesso aos cargos, empregos e funções públicas de forma universal. Deixou de ser universal por isso? Não, não deixou. Agora tem necessariamente algumas limitações que aí a gente precisa observar. Nos últimos tempos também a gente tem visto outras novas alterações, outras novas circunstâncias que impactam no concurso público. Quais são essas alterações, essas circunstâncias? A gente tem as cotas. As cotas, hoje em dia, elas estão presentes em praticamente quase todos os concursos públicos. E são mais de um tipo de cotas. A gente tem cota para deficiente físico, a gente tem cota para indígenas, a gente tem cotas sociais, a gente tem cotas para pessoas negras. As cotas, elas ameaçam, de alguma forma, a isonomia? É preciso, nesse caso, uma observação dupla, né? Porque a resposta para essa pergunta ela depende, como quase tudo no direito, né? As cotas ameaçam a isonomia? Sim, ameaçam. Por que ameaçam? Porque, de uma forma direta e crua, as pessoas não vão mais estar concorrendo, né, em mesmo pé de igualdade. Não há igualdade preservada, né, quando a gente fala em cotas. O problema todo é que quando a gente fala em igualdade, e aí eu suponho que vocês já tiveram essa discussão, a gente muitas vezes fala em igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal é aquela igualdade perante a lei que todos têm de serem tratados iguais, de forma isonômica, etc, etc. A igualdade material é a verificação real de como determinada pessoa ou determinados grupos sociais eles são realmente tratados de forma igualitária na sociedade. E aí, se a gente vai fazer uma observação, uma análise, é fato que pessoas que são deficientes físicas, por exemplo, não têm acesso às mesmas oportunidades do que as pessoas que não são deficientes físicas. É fato que pessoas indígenas não vão ter o mesmo acesso à oportunidade do que pessoas que não são indígenas. É fato que pessoas negras, historicamente, são marginalizadas, né? E não têm também oportunidades como pessoas que não são negras. Assim como também pessoas pobres vão ter reiteradamente, né, acesso a oportunidades negados, enquanto pessoas que têm melhores condições financeiras vão ter esse acesso muito mais garantido. Sempre que você vê uma turma de juízes, juízes é um exemplo, mas
uma turma de promotores, uma turma de procuradores da República, sempre que você vê uma turma que ingressou em um concurso público, se você for observar a identidade das pessoas que geralmente aparecem naquelas fotos, sempre tem uma foto, né, dos novos juízes, os novos promotores e tal, quase sempre a maior parte daquelas pessoas tem, de fato, algo em comum. Em sua maioria são pessoas brancas, são pessoas que estudaram em instituições privilegiadas, em instituições de alto poderio econômico, né, que vem de uma realidade que é muito distinta da maior parte da realidade do país. Então, o sistema de cotas, ele existe, de certa forma, numa tentativa compensatória de aplacar desigualdades. Isso significa que o sistema de cotas é perfeito? Não, não é. Né? Não é. É possível fazer críticas, sim. Inclusive, pela quantidade, muitas vezes, que acaba sendo um tanto quanto desequilibrada da reserva, né, de cotas. Mas eu diria que hoje, pelo menos, né, no nosso país, Teve uma. Eu acho diga, que. Yasmin. Desculpa, Thiago. Não é porque eu acho que. Eu estava lendo uma reportagem uma vez que 85% dos juízes eram brancos. E acho que menos de 5% se declaravam pretos. Acho que Sim. 2% se declaravam pretos. Eu não lembro a porcentagem correta, mas eu lembro que acho que 85% eram brancos, o restante era autodeclarado pardo e menos de 2% se declaravam como Negros. pretos. Mas isso é com certeza, né? É o que eu falei, basta você ver uma foto, às vezes, que você tem essa percepção, né? Nós temos ainda um número muito pequeno de pessoas negras ocupando esses espaços. Né? São infelizmente, um número que é insignificante, tá? Mas assim, retomando a minha linha de raciocínio, hoje eu entendo que as cotas são extremamente necessárias. Gente, minha câmera desligou? Eu tô vendo aqui. Para mim, sim. Ih, peraí. Deixa eu só ver aqui se eu ligo ela. Só um instante, gente, que acho que deu um probleminha aqui na câmera. Uai.
Gente, espera aí que eu vou sair e entrar de novo aqui para ver se a câmera volta. Prontinho. Voltou aí para vocês? Sim. Pronto, tranquilo. Então, o que eu estava falando, né, sobre a questão das cotas, pode até haver, pode existir algumas críticas às questões das cotas, algumas críticas que são injustas, outras críticas que são justas, mas eu, particularmente, entendo que hoje é preciso que exista a política de cotas. É uma política que deve ser permanente, permanente no sentido assim de daqui a 50 anos ainda existir a manutenção dessa política? Não sei. Não sei como nós estaremos daqui a 50 anos em termos de desigualdade. O que eu sei é que desde que houve o início dessa aplicação das políticas de cotas, nós tivemos resultados positivos, né? Nós temos um aumento expressivo de pessoas deficientes, de pessoas negras, de pessoas indígenas, ocupando determinadas funções e cargos públicos, assim como nós temos também alguns efeitos de redução da desigualdade. Por que eu falo alguns efeitos de redução da desigualdade? Porque o fato de você ter uma pessoa diversa ocupando um cargo público não significa que apenas que aquela pessoa vai contabilizar para uma redução na desigualdade, mas também vai ser contabilizada as ações e mudanças que aquela pessoa promove. Porque quando você tem, por exemplo, um juiz que é um juiz negro, pode ter certeza que esse juiz vai ter uma sensibilidade distinta para determinadas situações do que uma pessoa que seria branca. Assim como uma pessoa pobre, um juiz pobre, por exemplo, teria com certeza uma sensibilidade muito maior para determinadas questões do que uma pessoa que vem de berço de ouro. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão, mas muita gente fala assim: eu não acredito em política pública que é feita por alguém que nunca andou em um ônibus coletivo. É um pouquinho disso, né? Quando eu era estudante, às vezes, eu morava num bairro distante da faculdade, né? Eu pegava ônibus 6 horas da manhã. A faculdade de Direito da UFBA é um bairro nobre, lá em Salvador, e eu morava em um bairro que, se não era pobre, mas era um bairro de classe média baixa. Né? E esse ônibus que eu pegava eram os mesmos ônibus que as empregadas domésticas que iam trabalhar no bairro da Graça, que é um bairro nobre, pegavam. Né? E aí sempre eram ônibus lotados, cheios de gente, uma sardinha. E aí eu penso, uma pessoa que nunca pegou um ônibus desse na vida, como uma pessoa dessa pode fazer política pública de transportes e saber o que é bom e o que é ruim? Como é que vai dizer assim, não, né? Isso aí é positivo. Por exemplo, nos últimos anos em Salvador, a gente teve uma redução expressiva de linhas de ônibus. Por quê? Porque eles querem obrigar as pessoas a usarem o metrô ou o BRT, que é o novo sistema de ônibus que tem aqui em Salvador. Só que assim, um sistema de ônibus ou um sistema de transporte que é preciso forçar as pessoas a utilizarem, será que ele realmente está cumprindo a sua função? O metrô eu até entendo, porque o metrô é um sistema que ele carrega uma quantidade enorme de gente rapidamente. Então, realmente, faz sentido você ter ali uns sistemas alimentadores, né, que só levam até o metrô. Mas o BRT não, o BRT é um ônibus. Né?
Então, faz diferença, sim, e eu sou um ardoroso defensor das políticas de cotas, né? Respeito quem discorda, né? Mas eu entendo que até hoje nenhuma argumentação me convenceu do contrário. Ok? Então, a gente tem algumas assimetrias no concurso público, algumas assimetrias, digamos assim, negativas em termos de vedação do acesso às vagas promovidas pelo concurso público, e a gente tem também o contrário, a gente tem a promoção, a assimetria positiva, né, de pessoas com acesso às vagas nos concursos públicos. E aí, nós falamos um pouco sobre remuneração ou vencimento dos servidores. Alguém já ouviu falar em teto remuneratório do serviço público? É algo que é familiar para algum de vocês? Já. Já ouviu falar? Pois é. Teto remuneratório do serviço público. O que é isso? O servidor público, ele tem um limite máximo do que ele pode ganhar, do que ele pode receber. Esse limite máximo, ele foi estabelecido através de emenda constitucional, né, em 2003. O que essa emenda constitucional estabeleceu? Que nenhum servidor público pode receber mais do que o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o teto remuneratório do serviço público no Brasil é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor, mas eu já vi aí, né, muita gente falando que tem juiz que recebeu no último mês 500 mil reais, 130 mil reais. O que acontece? Infelizmente, eu não gosto muito quando usam essa frase, mas algumas vezes eu sou obrigado a dar o braço a torcer. Infelizmente, o nosso país é o país do jeitinho. Em algumas circunstâncias, fica difícil defender. Existe esse limite remuneratório. Então, o salário que é possível receber, aliás, não só o salário, salários, pensões, aposentadorias, tudo isso, né, obedece esse limite do salário do ministro do STF, que hoje, por sinal, é de 44 mil reais. Ou seja, um troquinho de pão. Né? Só que o que acontece? Esse limite é um limite remuneratório. Remuneração. Remuneração, nós estamos falando de salário. Qual foi, então, o jeitinho que deram? Existem as chamadas gratificações, ou também os chamados auxílios, que escapam a esse limite, porque não são reconhecidos como remuneração. Né? Então, o que não é considerado remuneração tem caráter indenizatório, o que tem caráter indenizatório não é contabilizado e, portanto, não é abatido por esse teto remuneratório. E aí você tem, às vezes, né, um juiz que tem casa própria e ainda assim recebe auxílio moradia. Você tem um juiz que, de repente, foi morar numa cidade que não é a sua cidade e recebe, né, uma gratificação indenizatória por conta disso. 5 mil reais a mais, né? 3 mil reais a mais. Aí vai juntando, né? Auxílio moradia, gratificação indenizatória, auxílio paletó, não sei o que, não sei o que. Quando você vê, o valor que o cara recebe já é 50 mil reais, já é 60 mil reais. Né? Porque isso se soma ao salário dele, e o salário dele é abatido, né? Ele de fato, o salário não é mais do que o teto dos ministros, mas
todos aqueles... como é que o pessoal chama? Esqueci a expressão agora. Não é apetrecho, não. É aqueles badulaques, né? Tudo aquilo ali vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e eles acabam, de fato, ultrapassando o teto remuneratório. Mas existe um teto remuneratório. É importante que vocês saibam, né? Não o valor é o de menos, mas é importante que vocês saibam que o teto remuneratório de serviço público no Brasil, ele é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Isso é cobrado em concurso, isso é cobrado em OAB. E como eu falei, isso é válido tanto para as pensões quanto para a aposentadoria. Eu já comentei com vocês, né, que a sogra do meu sogro, ela é pensionista do Exército, né? Ela recebe a pensão do pai dela, que era marechal, e do esposo, que era general. E aí ela realmente reclama muito, porque, né, antigamente a pensão era de 50 mil reais e hoje, infelizmente, ela é abatida no limite do teto remuneratório dos ministros do STF. Né? Ou seja, ela perde aí uns 10 mil reais aí, né? Que infelizmente ela deixa de receber. Uma pena. Vamos adiante. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá ok. Tranquilo. Vamos adiante. Outra coisa eu ia acabar esquecendo de falar. Além da estabilidade, né, que é um direito do servidor público, eu queria que ela me adotasse. Infelizmente, a véia é mão fechada, assim, não abre para nada. Existe outra característica além da estabilidade, né, que é um direito dos servidores públicos, que é a irredutibilidade dos vencimentos, a irredutibilidade da remuneração. O que isso significa? Isso significa que o valor salarial, a base salarial de determinado cargo público não pode nunca ser reduzida, né? Exceto, claro, tem algumas situações de exceção, né, estado de sítio, né, quando existe uma necessidade do governo cortar custos, mas, em regra, né, não é possível reduzir os vencimentos de um servidor público. Então, se alguém passou a receber, né, olha o que eu estou dizendo, é o cargo público, não é a pessoa em si. Né? Se um cargo público, por exemplo, pessoa no cargo de professor, o valor base do salário do professor é R$ 3.200. Não pode, no ano que vem, o gestor decidir reduzir esse valor, porque nesse ano a prefeitura está com menos dinheiro em caixa. Não é possível. Tanto que por isso que é preciso fazer um cálculo de impacto financeiro em todo o reajuste que é dado ao servidor público, porque nunca será possível a redução desses vencimentos. Agora, o servidor, ele pode, por exemplo, ocupar uma função de confiança, né, ou um cargo de comissão, e passar a receber mais por conta disso. Ou ele pode, por exemplo, ter a sua carga horária aumentada e, por isso, também passar a receber mais. Só que isso não significa que esses vencimentos não possam ser reduzidos. Eles só não poderão ser reduzidos se, nesse caso, o servidor ele trabalhar de forma contínua por pelo menos 10 anos. E aí, nesse caso, ele fará jus, né, à estabilidade salarial. Então, vamos supor que eu sou professor de uma escola, mas fico como diretor dessa escola por 10 anos. Depois de 10 anos, o prefeito atual decide me retirar da
do cargo de diretor. Como eu fiquei por 10 anos, aí sim, 10 anos ininterruptos, aí sim eu faço jus à estabilidade salarial e os vinhos não podem ser reduzidos. Mas fora essa possibilidade, né? Diga, Antônio. Diga, Daniel. Me surgiu uma dúvida. Fale. Eu acho que tem a ver com isso. Qual o tempo, um exemplo, a pessoa está em desvio de função, né? E aí se fala excedente. Quando a pessoa se torna excedente, ela corre o risco de perder o concurso? Um exemplo, uma pessoa concursada. Aí um exemplo, 10 anos de direção de colégio. Mas o concurso dela foi para professor, um exemplo. Sim. Entende? E aí, durante esses 10 anos, entrou um prefeito lá e resolveu fuçar a vida dela e viu que ela está 10 anos afastado da função que ela dela. foi concursada. Sim. Isso. Qual o limite? A pessoa corre o risco? Não. Assim, se ela foi concursada, né? Passado o estágio probatório, que eu vou falar daqui a pouquinho, ela tem estabilidade. Ela não pode ser retirada do quadro de servidores da administração. Agora, o que ela pode é ser retirado do cargo em que está em desvio de função. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vejo muito aqui no sindicato que eu advogo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você tem pessoas que foram aprovadas em outras funções e aí são deslocadas, né, para trabalhar em outro cargo. Por exemplo, tem uma senhora mesmo que eu conheço que ela entrou no concurso como auxiliar de serviços gerais e 2, 3 anos depois colocaram ela como bibliotecária e desde então ela trabalha como bibliotecária. E aí ela veio me consultar perguntando assim, olha, eu sei que eu estou em desvio de função, mas eu estou há tanto tempo, né, que eu tenho medo que me tirem daqui, né, e eu perca o meu cargo, né? Então, assim, foi o que eu falei para ela. Primeiro, você não vai, né, perder o seu cargo, o seu vínculo com a prefeitura, porque você é concursada, então não corre esse risco. O que pode acontecer é tirarem do cargo de bibliotecária e colocarem de novo no cargo de auxiliar de serviços gerais. Isso pode. Por quê? Porque antigamente existia uma jurisprudência que até permitia que depois de alguns anos, né, não sei se era 10 ou 15 anos, que a pessoa tivesse, né, não é estabilidade não que chama, reenquadramento. Se a pessoa depois de tantos anos tivesse o reenquadramento. Só que hoje o entendimento não é mais esse na justiça. O entendimento é de que não é possível, né, ocupar cargo público, ingressar em cargo público que não seja por meio do concurso público. Então, a pessoa que está em desvio de função, ela nunca vai ser reenquadrada naquele cargo. O que ela tem direito é a estabilidade salarial. Isso aí ela tem direito. Se ela passou tantos anos trabalhando em desvio de função, mesmo que ela seja colocada naquela função inicial, né, ela tem os direitos de quem trabalhou, né, e ela tem direito a tudo. Tudo que as pessoas que ocupavam aquela função, aquele cargo, tinham direito, ela tem direito também. As mesmas gratificações, a linearidade, ela tem que receber as mesmas coisas que as outras pessoas que ocupavam o cargo. E se ficou 10 anos naquele cargo, tem direito também à estabilidade salarial. Beleza? Valeu, professor. Tranquilo. No caso, o estágio probatório seria mais ou menos isso. Não, eu vou falar daqui a pouco do estágio probatório, mas o estágio probatório é porque quando você é aprovado no concurso público, você tem, durante os seus 3 primeiros anos, você é avaliado, para verificar se sua conduta está em acordo, se você não está fazendo nada de errado. Então, você só adquire a estabilidade do serviço público depois de 3 anos. Muita gente acha, entrei no concurso público, tomei posse, já estou estável. Não, não é assim. Você tem 3 anos, até conseguir, de fato, a estabilidade. Você vai ser avaliado periodicamente, anualmente, vão verificar se você está fazendo tudo certinho, se você é um servidor assíduo, se você não falta,
se você é comprometido, tudo isso é verificado. Se você está ok, você, depois de 3 anos, é aprovado, né? E aí, de fato, torna-se um servidor estável. Mas, enfim, voltando aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Quer dizer, não sei se vai dar para hoje, mas qualquer coisa na aula que vem. Ainda sobre servidores públicos. Direito de greve. Ora, direito de greve é um direito que, a princípio, todo trabalhador tem. Só que o que acontece? A Constituição Federal, quando estabeleceu a possibilidade de greve dos servidores públicos, deixou vago para que essa greve fosse regulamentada através de lei complementar. Infelizmente, o legislador nunca estabeleceu, né, essa lei complementar. E aí, durante muito tempo, nós vivíamos no impasse. Servidor público pode fazer greve ou não pode fazer greve? Servidor público pode ter o ponto cortado ou não pode ter o ponto cortado? O STF chegou a julgar, né, e mudou as interpretações a respeito disso. Inicialmente, o STF entendeu que não era possível, isso lá em 2003, que não era possível que servidor público fizesse greve. Né? Entendia-se que servidor público era uma categoria que não poderia fazer greve. Posteriormente, esse entendimento se modificou. E esse entendimento, inclusive, prevalece até hoje. Qual é o entendimento? Existem categorias que não são permitidas fazer greve. E outras categorias precisam, a que são permitidas fazer greve, tem a imposição de manter um patamar mínimo em funcionamento. Né? Não sei se vocês compram coisas na Shein, na Shopee, no AliExpress, mas se vocês compram, vocês devem ter visto que nos últimos meses os servidores da Receita Federal estavam em greve e isso estava engarrafando bastante, né, a chegada de produtos que vêm do exterior. Agora, nessa semana que essa greve se encerrou, mas eles estavam em greve, mas estavam mantendo apenas 30%, que é o determinado por lei, para que o servidor público faça greve. No entanto, existe uma categoria de servidor público que não é permitido de modo algum fazer greve, mas ainda assim, de forma criminosa, esse grupo faz greve. Quem pode me dizer qual é? Alguém tem uma dúvida? Os Correios. Chute? Não. Polícia. Os militares. Os militares são proibidos de fazer greve. É crime militar fazer greve. No caso dos militares das Forças Armadas, eu acho que realmente é cabível, sim, né? É certo. Os caras são talvez os servidores públicos mais privilegiados que tem, né? Reformam com 45 anos, né? Ganham uma bolada, enfim. Já expressei para vocês várias vezes a minha revolta com os militares, né? Morre e ainda deixa aí as viúvas e as filhas aí ganhando um dinheirão de pensão, enfim. Mas os policiais militares, eu acho que é complicado, né? Por quê? Porque os policiais militares, basicamente, são uma categoria de trabalho extremamente prejudicada, né? Talvez, eu diria que a profissão hoje em dia, né, mais precária, assim, né, que mais sofre. Não à toa, vocês devem saber, policial hoje é a categoria profissional que tem maiores índices de suicídio. Né? Então não é brincadeira. E, de fato, são profissionais que são extremamente maltratados pelos governos também. Isso aí ninguém discute. Qual é a grande questão aí? Eu entendo que policial não deveria ser militarizado.
a militarização da polícia, no meu entendimento, é um desserviço. A polícia deveria ser desmilitarizada. A polícia deveria ser toda, inteiramente civil. Por quê? Porque aí sim teria direitos, né, que são cabíveis à categoria e não ficariam aí sob o cabresto, né, das forças militares, sendo que existe uma disparidade enorme entre os policiais militares e as forças armadas. Mas, em regra, e vocês devem saber disso, né, greve de polícia é crime. Quando teve aquelas greves aqui na Bahia, né, vocês devem se recordar, esqueci o nome do carinha lá que era líder, depois virou até político ele, o Prisco, né? O Prisco, né, na época era uma das lideranças e tal, já foi preso não sei quantas vezes. É insubordinação. Então, realmente, greve da Polícia Militar não é possível por vias legais. Na prática, a gente sabe que isso acontece, né? Mas muitas das lideranças grevistas de polícias sofrem as consequências depois. Sofrem processos, né? Muitas vezes são demitidos. Então, não passam imunes, não. Ok? Seguindo adiante, sobre acumulação de cargos. Professor, é possível ocupar mais de um cargo na administração pública? E aí, quando nós falamos administração pública, nós estamos falando administração pública tanto a nível horizontal quanto a nível vertical. Minha câmera foi com Deus. Eu já estou acabando já, então não vou esquentar com isso aqui não, tá? Tanto a nível horizontal quanto a nível vertical. O que acontece? Nós temos vedação à ocupação de mais de um cargo público. Então, você, por exemplo, passou no cargo de analista técnico do Ministério Público, aliás, da Defensoria daí de Cachoeira, né? E à noite você antes já trabalhava, né, como secretário na UFRB. Você pode ocupar os dois cargos? Não, não pode. Né? Ah, professor, mas eu tenho disponibilidade de horários para isso, eu tenho disponibilidade de tempo para isso? Não pode. Não pode ocupar dois cargos públicos, mesmo que haja disponibilidade de tempo para isso. Só há exceção em 3 possibilidades. Caso os dois cargos, né, sejam de professor, então nesse caso pode, e aí vocês devem conhecer com certeza algum professor que é professor da rede municipal de ensino e da rede estadual, né? Então nesse caso é possível. De professor em um caso, né? E aí com outra atividade que seja técnica ou científica, analista, né? Ser analista e professor, ser juiz e professor, ser promotor e professor, tudo isso é permitido. Ou a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ou seja, você pode ser médico em um hospital municipal e médico em um hospital estadual. Então, essas são as possibilidades de acumulação de cargos. Para além disso, né, existe uma outra exceção, mas nesse caso, não exatamente de 2 cargos ou empregos públicos, e sim de um cargo público e de um exercício, né, de agente político. Qual é o caso? O caso da vereança. O vereador, ele pode, caso haja possibilidade, né,
e haja disponibilidade de tempo, compatibilidade de horários, o vereador ele pode acumular um cargo ou função pública junto com a vereança. Então, meu amigo Daniel aí, que futuramente será vereador, né? Vamos supor que está dando aula numa escola. Pode acumular as funções? Pode. Vamos supor que a aula que ele dá é no turno noturno, né? Então, você pode exercer a vereança durante o turno diurno e à noite você atuar em um cargo ou função pública. É o único agente político que é facultado essa possibilidade. Porque aí, nesse caso, ele vai acumular a remuneração de vereador e acumular a remuneração de professor. Não sendo assim, vamos supor que nosso amigo Daniel é professor, mas ele foi eleito para prefeito e não para vereador. Não sendo assim, se é o caso de um cargo maior, aí um cargo maior não, um cargo diferente do de vereador, aí o eleito vai ter que escolher, né, qual é a remuneração que ele vai querer receber. Obviamente vai escolher a que pagar melhor, né? Mas ele pode, por exemplo, se ele ocupa uma função que paga melhor do que a função de prefeito, ele preferir receber a remuneração daquele cargo do que a remuneração de prefeito. Vamos supor que você é um perito da Receita Federal e ganha 18 mil reais, né? E aí o cargo de prefeito paga 10 mil. Talvez seja melhor você, né, manter justamente a remuneração da Receita e dispensar a remuneração que receberia como prefeito. Ô, professor, uma dúvida. Diga. Mas nesse caso que o senhor trouxe aí do prefeito, beleza? Aí ele vai optar para ser um perito, como o senhor falou, vai receber mais. Mas mesmo assim, ele vai optar pelo dinheiro dele e ele vai poder ficar exercendo o papel de prefeito? Sim, ele vai escolher, porque ele vai ter, nesse caso, uma dupla remuneração paga pela administração pública. Ele vai escolher qual das duas remunerações ele quer receber, mas ele continua exercendo a função, né, o cargo de prefeito. Diga, Mayara. No caso, professor, isso se aplica a qualquer um agente político, exceto o vereador. Isso, o vereador, ele é o único que tem a possibilidade de acumular. Nenhum outro pode acumular, né? O vereador, nesse caso, ele pode receber os 2 salários, né, sem problema. Quando é outra função que não vereador, aí tem que escolher. Tem que necessariamente escolher qual é a remuneração que quer receber. Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Então vamos encerrar aqui, tá? E aí semana que vem a gente retoma aqui o nosso conteúdo. Tá bom, galera? Obrigado. Valeu. Aí pela atenção, viu? Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Tchau.